para se colocar de pé, que eles quiserem. Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Faremos a leitura em uma só voz, do versículo 15 ao versículo 23. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. E o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Deus abençoe toda a tua santa palavra. Ainda de pé, queridos, vamos mais uma vez louvar o Senhor com fé. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Dá-nos tua graça e paz, ó Pai, por meio de Jesus Cristo. Mesmo assentado, mas com toda reverência, abramos mais uma vez a palavra do nosso Deus, no livro de Efésios, desta vez no capítulo 2. Estaremos fazendo essa leitura de maneira alternada, dos versículos 11 ao versículo, do versículo 11 ao versículo 22. Chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A sua carne, a lei dos mandamentos, da forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Amém. Nós, humanamente, para ser edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Deus nos abençoe. Temos falado nesta começou a cabeça, vamos estar tendo alguns instantes de oração silenciosa.
possamos prestar culto ao Ti, Senhor. Neste momento nós queremos agradecer de forma especial pelos nossos filhos que estão aqui presentes. Senhor Deus, pedimos Tua bênção imensa sobre cada um deles, para que eles possam ser cidadãos do reino de Deus, instruídos pelos professores neste momento, Senhor. Queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Quero convidá-los, queridos, a abrirem a palavra de Deus na carta que nós iniciamos o estudo da mesma na semana anterior, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Por efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Nós, ao estudarmos esta carta, então, haveremos de constatar vários aspectos apresentados por Deus pela pena e instrumentalidade de Paulo, que tornaram esta igreja, longe de ser perfeita, porque nenhuma igreja na terra é perfeita, tendo em vista que todas as igrejas são formadas por pessoas pecadoras, mas uma igreja que se tornou madura, firme na palavra de Deus, sólida em seu testemunho e frutífera e produtiva na obra proposta a ela. Uma igreja, portanto, modelo. Nós observamos, meus irmãos, que desde o início, traços do bem-sucedido ministério de Paulo e seus colaboradores e da obra de Deus naquela igreja já saltam aos olhos. Paulo, Silvano e Timóteo. Quando nós começamos a ler a história da segunda viagem missionária de Paulo, da qual resultou o trabalho em Tessalônica, ali em Atos do capítulo 16, tão logo terminou o concílio de Jerusalém, que está ali narrado em Atos 15, nós percebemos que era plano de Deus e não dos homens a fundação de igrejas da Macedônia. Paulo não tinha em seu coração o interesse de ir à Macedônia. Seu interesse era passar para a Ásia, para o Oriente Médio, para as regiões da Capadócia, porque naquelas regiões, chegando até a região da Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates, ali havia uma populosa colônia judaica. Muitos judeus, muitas sinagogas se encontravam no Oriente, a tal ponto que as tradições judaicas foram escritas e confeccionadas, na maioria, no Oriente. O Talmud babilônico é conhecido e estudado pelos judeus até os dias de hoje em suas sinagogas. Paulo tinha ainda uma visão muito focalizada em sua nação, a nação que foi escolhida por Deus para receber as promessas, para receber as profecias, para receber as alianças e trazer ao mundo o Cristo. Meus irmãos, se falarmos do mundo antigo, talvez não houvesse naquele período povo que vivia a vida mais miserável, espiritual e moralmente falando, do que os gregos.
a idolatria, o paganismo, os costumes vis, toda sorte de imoralidade e corrupção e degradação eram comuns e socialmente aceitos nas cidades gregas. É por esta razão que o próprio Deus se revela ao apóstolo, o próprio Cristo, em uma visão. E naquela visão, quando o apóstolo acordado, não foi um sonho, porque tão logo ele teve a visão, imediatamente ele cumpriu a ordem do Senhor. Paulo vê um varão macedônio, um jovem vestido com roupas gregas, e este então diz: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Paulo estava em Troade, uma cidade limite entre a Ásia, a Oriente, e a Macedônia, a Ocidente. Paulo imediatamente obedece a visão e adentra pela Europa. Cidades, meus irmãos, que eram fraquíssimas no que diz respeito à população, à presença judaica. A primeira cidade que Paulo visita era a mais importante cidade da Macedônia, a capital antiga do Império Macedônico, a cidade de Filipos, que recebeu este nome em homenagem ao grande imperador grego Filipe, pai de Alexandre o Grande. Mas ali nem uma sinagoga havia, praticamente não havia judeus, apenas poucas mulheres piedosas que se reuniam junto ao rio para orar, dentre elas Lídia. E o trabalho cresce naquela cidade, mas junto com o crescimento vem a perseguição, porque todo obreiro fiel ao Evangelho haverá de ser perseguido por causa de sua fidelidade. Paulo e Silas são presos. Timóteo provavelmente já estava com eles, mas permanece em liberdade. Então logo eles são soltos miraculosamente, eles se encaminham para Tessalônica, para Bereia, depois para Acaia, e na Acaia visitam Atenas e Corinto. O trabalho também em Tessalônica prolifera, ali havia uma sinagoga, mas são os judeus, os patrícios do apóstolo, aqueles para os quais as promessas de salvação em Cristo foram feitas. São estes que rejeitam o Evangelho e perseguem a igreja. Paulo estava temeroso em relação a esta igreja. Ele sabia dos perigos que aqueles crentes corriam, porque os judeus, como podemos dizer de maneira mais coloquial, eles não estavam para brincadeira. Eles até subornaram, diz lá Lucas em Atos, a malandragem da cidade, para perseguirem e alvoroçarem a cidade contra os apóstolos. Aquela igreja estava sendo fortemente combatida e perseguida. Paulo, então, quando chega em Atenas, fugindo daquela perseguição, que levou, inclusive, o seu parente, talvez um primo, chamado Jason, a ser levado diante das autoridades e ser obrigado a pagar fiança por um crime que não cometeu, Paulo, então, ainda em Atenas, envia Timóteo. E chegando em Corinto, ele recebe notícias abençoadoras. É por esta razão, meus irmãos, que todo este capítulo 1 é regido pelo verbo damos graças. Na língua portuguesa nós temos aqui uma locução, duas palavras, mas na língua grega é o verbo eucaristeo, daí vem Eucaristia, a mesa da comunhão, a mesa da gratidão. É o render graças a Deus pela sua graça. É uma ação de graças sagrada, piedosa e bendita, um reconhecimento espiritual do favor sobrenatural de Deus. Porque, meus irmãos, aquela igreja tinha tudo para fechar, para que os crentes fossem perseguidos e dispersos, para que eles, temerosos, fugissem cada qual para o seu lar, e assim o trabalho em Tessalônica se encerrasse. Mas as notícias que Paulo recebeu de Timóteo, conforme nós vamos ver quando adentrarmos no capítulo 2, foram notícias de que aquela igreja não apenas se mantinha, mas que ela era uma igreja modelo, uma igreja pujante, uma igreja que crescia na graça de Deus. É por isso que Paulo, juntamente com seus colaboradores, declaram a igreja dos Tessalonicenses em Deus. Meus irmãos,
Paulo não fala que aquela igreja apenas é uma igreja de Deus, ele não usa a preposição de, que indica origem e posse, mas ele usa aqui a conjunção em, que indica não apenas que a igreja pertence a Deus, mas que a igreja, ela nasce, é gestada, brota, se desenvolve, vive, é mantida sempre em Deus. Deus é o ambiente no qual a igreja está. Deus, ele habita em sua igreja, e sua igreja habita nele, pelo Espírito Santo. Este Deus que é o Pai, através do Senhor Jesus Cristo, é um Deus presente na igreja. Mais do que isto, a igreja se move em Deus e no Senhor. Paulo pode fazer esta afirmação ousada, e se os irmãos forem observar as 13 epístolas escritas por Paulo, nenhuma delas fala de uma igreja que está em Deus e em Cristo. Mas aqui Paulo faz esta afirmação por perceber que aquela igreja transbordava tanto na graça do Senhor, que eles estavam em plena comunhão e intimidade com o Pai e com o Senhor, o nosso Redentor vivo e ressurreto. Era uma igreja que, portanto, diz o apóstolo, gozava da graça de Deus e da sua paz. Essas duas bênçãos, meus irmãos, indicam para nós o fato da nossa comunhão com Deus, a maneira como esta comunhão se estabelece e a maneira como esta comunhão é mantida. É pela graça de Deus que a comunhão foi realizada. Nós, por causa dos nossos pecados, de maneira nenhuma poderíamos tomar a iniciativa de chegarmos até Deus. A obra da salvação pertence ao Senhor, como diz o profeta Jonas, capítulo 2, verso 9. Ao Senhor pertence a salvação. Esta obra a Bíblia chama de graça. Graça não é simplesmente um favor imerecido de Deus, mas é um favor imerecido especial, revelado em Cristo Jesus, manifestando o seu amor eterno e resgatando pecadores pela obra do Espírito Santo e pela pregação do Evangelho. É a graça que inaugura a igreja, graça que foi manifestada antes dos tempos eternos no concerto da Trindade, graça que se revelou na obra de Cristo e graça que é nos dada pelo Espírito Santo na proclamação do Evangelho. É a graça que estabelece a igreja, é a graça que mantém os crentes em Deus. A comunidade dos salvos, aqui chamada de igreja, porque a igreja não diz respeito à instituição ou à localidade em que os crentes se reúnem. A igreja diz respeito àqueles que reunidos são a habitação de Deus. Esta igreja é uma obra da graça. E por ser, meus irmãos, uma obra da graça, a igreja experimenta paz. Paz diz respeito à restauração que recebemos do nosso relacionamento com o Senhor. É o que os teólogos chamam de paz objetiva. É desta paz que fala o apóstolo em outro lugar, na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, no capítulo 5, no versículo 1, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Fomos reconciliados com Deus. A justiça de Cristo em nosso favor deu-nos o privilégio de deixarmos de ser inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência, para nos tornarmos agora em seus filhos benditos, co-herdeiros das suas bênçãos eternas em Cristo. A igreja tem paz objetiva. Esta igreja que foi inaugurada pela graça de Deus também goza de paz subjetiva. É desta paz que o apóstolo fala quando escreve aos Filipenses, quando ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o nosso coração e a nossa mente no Senhor. É desta paz subjetiva que prometeu Jesus aos seus apóstolos quando ele declarou: deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou. Paz subjetiva era o que esta igreja experimentava, porque mesmo em meio a tribulações, a conflitos, a perseguições, conforme nós vamos vendo neste capítulo, principalmente no verso 6, eles experimentavam alegria do Espírito Santo. O homem carnal, sem Deus, ele tem alegria fundamentada nas circunstâncias boas e agradáveis de sua vida. Mas aquele que goza das bênçãos espirituais, ele tem alegria perene, até nas horas de tristeza, até nos momentos em que as tribulações advêm contra ele. Esta é a paz subjetiva. E no final da epístola, Paulo, explorando este tema da paz, que marcava aquela igreja modelo para nós, ele fala de uma paz coletiva. É a paz entre os irmãos. É a paz não no relacionamento entre nós e Deus, o relacionamento vertical, mas é a paz no relacionamento entre nós e o próximo. É uma paz horizontal. É desta paz, ou é sobre esta paz que diz o salmista: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Paz que produz união. Uma igreja unida é uma igreja modelo. Uma igreja unida passa por tribulações e permanece firme. Uma igreja unida experimenta paz. Estes eram os Tessalonicenses, frutos do trabalho de uma equipe de pastores dedicados ao Senhor. Paulo, Silvano, que é Silas. Silvano é a forma romana, latina do nome Silas. E Timóteo. Uma igreja que estava crescendo porque fora alicerçada em Deus e em Cristo. Uma igreja que gozava de graça e de paz. Por causa desta igreja, o apóstolo Paulo dá graças a Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós. E aqui, meus irmãos, aparece diante de nós a primeira característica. Eu só vou falar da primeira, tá, meus queridos? Não fiquem aflitos pensando, agora o pastor entrou no primeiro ponto. Vou falar apenas dessa característica, conforme está em nosso programa litúrgico, na sua última página. A característica de uma igreja modelo, aqui que nos é apresentada, é uma liderança pastoral bíblica, ou de acordo com a palavra de Deus. Paulo se apresenta, juntamente com seus companheiros, como um homem profundamente preocupado, interessado, imbuído na saúde espiritual dos crentes. O seu interesse sobre aquela igreja não estava baseado em nenhuma motivação carnal, humana. Não havia em Paulo interesses financeiros, de poder, interesses políticos, ou quaisquer que sejam os interesses que levem uma pessoa a almejar de maneira espúria o pastorado. Paulo, Silas e Timóteo eram pastores realmente vocacionados por Deus, chamados pelo Espírito Santo, e que, portanto, faziam um trabalho, executavam o seu labor, movidos por motivações espirituais. Ele orava constantemente por aquela igreja. O verbo aqui traduzido por dar graças, ele está num modo e num tempo que indica uma ação contínua. Paulo demonstra com isso que havia na equipe de pastores daquela igreja um interesse contínuo de orar por aqueles crentes. Esta continuidade é enfatizada pelo advérbio, sempre. Nós oramos por vocês, sempre. É interessante, meus irmãos, que Paulo, como pastor, ele faz aquilo para o qual o pastor é constituído. Ele dedica-se à constante oração a Deus pelas ovelhas que o Senhor lhe confiou. Mas é preciso notar que a intercessão de Paulo, ela não é movida apenas por pedidos, por súplicas. Meus queridos, todos os pastores têm essa experiência que agora haverei de relatar. Sempre os irmãos procuram os pastores quando as coisas não caminham bem em sua vida. Uma vez uma pessoa me disse: pastor, eu nunca precisei vir no gabinete pastoral.
Quase que eu perguntei: você nunca teve motivo para se alegrar? Porque o pastor também deve se alegrar com os que se alegram. Mas a ideia é: pastor é aquela pessoa para as horas difíceis. E é comum que os crentes se aproximem dos seus líderes espirituais dizendo: ore por mim, estou passando por um momento de luta. Obviamente, meus irmãos, que isso não é errado, pelo contrário, é uma atitude correta e piedosa. Mas o que nós observamos é que tão logo as pessoas saem da situação de aperto, elas esquecem de recorrer aos seus pastores e de se dedicarem a uma vida de oração. Paulo, ele não ora pedindo coisas a Deus, mas aqui sua oração focaliza-se primeiramente nas ações de graças. A oração pastoral é movida não por uma tendência pagã que nós trazemos, de usar vãs repetições, achando que pelo muito falar, haveremos de convencer a Deus do nosso interesse e do nosso pedido. Mas Paulo encaminha a igreja a uma prática de oração saudável, sendo ele mesmo e os seus companheiros modelos desta vida de oração. A sua vida de oração é baseada na gratidão que devemos a Deus em todas as circunstâncias, pois a palavra nos ordena: em tudo dar graças. Não importa se a situação aperta, devemos orar e dar graças a Deus. Não importa se tudo vai bem, devemos orar e dar graças a Deus. A vida espiritual, a vida de oração, ela não deve estar variando conforme as dificuldades da nossa vida, mas a vida espiritual de oração deve ser uma constante de intercessão na presença do Senhor. É a gratidão que nos leva a isso. Os pedidos, quando são resolvidos, tiram a motivação para orar, mas um coração cheio do Espírito Santo de gratidão haverá de orar sempre. E é por isso que Paulo orava. Paulo, mesmo sendo um apóstolo, ele não faz da sua vida de oração uma atividade isolada. É verdade, meus irmãos, que Cristo nos chama também ao culto individual, a nos colocarmos num lugar secreto e ali invocarmos nosso Pai. Mas também a palavra de Deus, em muitos lugares, inclusive aqui em Tessalonicenses 1:2, nos diz da importância de orarmos como povo, orarmos juntos e orarmos uns pelos outros, muito especialmente aqueles que têm sobre os seus ombros o encargo de liderar espiritualmente o povo de Deus. Paulo e os pastores, seus colaboradores, oravam juntos. Percebam que o verbo está na primeira pessoa do plural, damos. Quem são aqueles que oram incessantemente, agradecendo a Deus pelos crentes? Paulo, Silas, Timóteo e outros que não foram mencionados, como Lucas, Priscila, Áquila e tantos outros colaboradores, líderes da igreja no ministério de Paulo, homens e mulheres de Deus. Meus irmãos, infelizmente, se fizermos algumas indagações, nós, líderes da igreja, vamos ficar envergonhados. Porque se perguntarmos quantos são os conselhos de igreja, os concílios superiores, presbitérios, sínodos, supremos concílios, as equipes de pastores, os ministérios dentro de uma igreja, que podem dizer e se juntam para orar, para dar graças a Deus, e não de maneira esporádica, quando a coisa fica feia, não, mas de maneira contínua. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, que um dos fundamentos principais da missão do pastor é orar pelos crentes. Em Atos, no capítulo 6, quando ali são escolhidos os 7 auxiliares dos apóstolos, aqueles que exerceram a função diaconal, é dito que aqueles homens seriam escolhidos para que os pastores, os apóstolos, pudessem se dedicar à oração e ao ensino. A oração deve ser a marca daqueles que se envolvem na liderança da igreja. E é a oração, meus irmãos, que haverá de casar-se perfeitamente, de acompanhar como goiabada acompanha queijo, ao ministério da palavra. Não adianta nada um pastor ser um grande pregador
uma pessoa dotada de oratória, conhecimento, erudição, capacidade, se ele não for, juntamente com a liderança da igreja, homens e mulheres de oração. A obra de Deus não se move pela sabedoria humana, a obra de Deus se move pela graça do Senhor, que atende às orações do seu povo. Paulo, embora entendesse perfeitamente a doutrina da eleição, os decretos de Deus, sabendo que Deus havia determinado todas as coisas, ele não usa dessa doutrina para ser uma motivação à preguiça e à indolência. Ele continua perseverando juntamente com os líderes da igreja em uma vida de oração. E ele ora, meus irmãos, porque ele pastoreava. Ele mencionava os crentes em suas orações sem cessar, enfatiza novamente a constância. Só pode mencionar os crentes, os líderes que conhecem os crentes. Reverendo Cleómenes Anacleto, conhecido de muitos aqui, ele gostava de dizer uma frase que eu creio que não é dele, mas eu sempre o ouvia dizer nas aulas que ele ministrava no seminário: pastor tem que ter cheio de ovelha, presbíteros tem que ter cheio de ovelha, liderança tem que estar próximo dos liderados. A liderança cristã não é pautada por uma direção puramente racionalizada e empresarial, embora a racionalização e o processo administrativo também façam parte para a organização das coisas, mas ela não é pautada principalmente nisso. Liderança na igreja é uma liderança espiritual que nos demanda envolvimento. Paulo só podia mencionar aqueles irmãos porque ele os conhecia, ele sabia os seus problemas, ele sabia o que eles estavam passando, as provações que os afligiam. E Paulo só podia mencionar tudo isso porque ele se envolvia em amor com a igreja e com os crentes. Um ministério pastoral, meus irmãos, que produz uma igreja modelo, é baseado na oração e na proximidade do pastor com as ovelhas que estão debaixo de sua responsabilidade, a fim de que o pastor, conhecendo o rebanho, suas qualidades e suas necessidades, tenha o que levar diante de Deus em oração. Muitas vezes, meus irmãos, nossas orações não são atendidas porque elas são vazias. Nós mencionamos nomes que apenas são nomes que figuram em nossa mente, sem nenhum conteúdo que corresponda ao nome. Não sabemos a quem este nome se refere, a não ser apenas em um trato formal e frio, distante. É preciso que o pastor conheça as suas ovelhas, é preciso que os líderes conheçam os seus liderados e supliquem a Deus para que o Senhor supra-os de sua graça. Vejam, meus irmãos, que no início do versículo 3, e com este verbo eu vou encerrar aqui a exposição, Paulo diz que ele recordava daqueles crentes, recordando-nos, não apenas ele, pois aqui o pronome está no plural, nos, demonstrando que essa recordação era comum a toda a equipe, a todo o colegiado de pastores. Eles se recordavam porque eles tinham pastoreado efetivamente aqueles irmãos. Eles haviam visitado, exortado, consolado e admoestado através da palavra de Deus. Eles sabiam das reais necessidades e por isso eles poderiam fazer estas duas ações enquanto oravam em gratidão ao Senhor. Eles podiam mencionar e eles podiam recordar. Meus irmãos, diante destes dois versos, fica claro, meus queridos, que para que uma igreja possa chegar a este status, tal como chegaram os Tessalonicenses, de ser uma igreja madura, ao ponto de se tornarem modelo para outras comunidades, é preciso que haja nesta igreja pastores segundo o coração de Deus, presbíteros comprometidos espiritualmente com o povo, homens de Deus, homens de oração, homens da palavra.
mas também é preciso que haja liderança em todas as instâncias, que se motivem a liderar, não pelo posto, não pelo cargo, mas que se motivem a liderar como uma santa vocação que receberam do Senhor. Homens, mulheres, jovens e adolescentes, e até mesmo crianças que são chamados por Deus para ocuparem proeminência e cargo de liderança entre os seus pares, devem entender que para que o ministério deles seja bem sucedido, eles haverão de ser pessoas interessadas em seus liderados e pessoas de oração, pessoas que agradecem ao Senhor pelo privilégio de servi-lo e pelo privilégio de pastorear aqueles que foram dados por Deus para que fossem por eles apacentados. Eu quero então encerrar esta palavra com algumas aplicações, como é de costume nos sermões que tenho pregado. Primeiramente, meus irmãos, eu gostaria de refletir a partir do texto lido e exposto, que nós devemos sempre nos dirigir a Deus com o coração cheio de gratidão por sua obra em nosso favor. Meus irmãos, eu sei que muitos crentes têm sido fracassados em sua vida de oração, porque oram muito por uma época, mas depois decaem e não conseguem orar com o mesmo fervor, com a mesma constância, incessantemente e sem cessar, porque só oram motivados por necessidades. Suas orações não passam de súplicas, mas a oração permanente, a oração constante, é aquela que, embora possa orar por necessidades, embora possa suplicar a Deus e ser atendida, é motivada por gratidão. Peça ao Senhor que encha o seu coração de gratidão pelo fato de você pertencer a Ele, pelo fato de você ter alcançado a graça dEle e ter recebido em Cristo paz com Ele, porque esta gratidão no coração será o dínamo de sua vida espiritual, de sua vida de oração. Em segundo lugar, o texto nos ensina que nós devemos respeitar, honrar, reconhecer e estimar o trabalho dos pastores, dos guias que são fiéis, dos despenseiros fiéis que Deus coloca sobre sua igreja para orar por ela. Deus, meus irmãos, tem levantado pastores ao longo dos séculos para cuidarem do seu rebanho. E conforme nós aprendemos desde o exemplo dos profetas, passando pelos apóstolos, até os nossos dias, são estes fiéis os que mais sofrem afrontas, os que mais são vítimas de ingratidão e de tratamento muitas vezes áspero, nocivo. Portanto, queridos irmãos, sejamos atentos e respeitemos os nossos guias, aqueles que haverão de prestar contas por nossa vida. Em terceiro lugar, queridos irmãos, não se feche para o seu pastor, não veja no pastor fiel um tirano. Saiba que Deus colocou o pastor e os presbíteros como bispos sobre a igreja, e a palavra bispo na língua grega significa supervisor, episcopos, aquele que olha por cima, aquele que cuida. É necessário que o pastor conheça a sua vida, naquilo que for pertinente para o ministério dele. É necessário que ele saiba de suas dores e aflições e também reconheça os seus triunfos e alegrias, para que o seu nome seja constantemente mencionado nas orações do seu pastor, dos seus presbíteros, dos seus líderes. Portanto, meus irmãos, não permita que Satanás coloque em seu coração barreira contra aqueles que Deus estabeleceu para amarem a sua vida, para cuidarem da sua vida, para zelarem por você. E em último lugar, para os líderes que se encontram aqui, tanto líderes que são oficiais da igreja, quanto aqueles que são líderes nas mais diversas ações e ministérios da igreja. Líderes, orem pelos seus liderados, tenham uma vida de oração. Líderes, acompanhem os seus liderados, tenha interesse pela vida daqueles a quem o Senhor confiou para vocês.
e que assim Deus abençoe a sua igreja com a sua graça e com a sua paz. Vamos te agradecemos pela tua paz, que tem nos feito, ó Pai, experimentar das ricas bênçãos que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelos guias, pelos pastores. E nesse dia, ó Pai, em que haveremos de homenagear um pastor, reverendo Jeremias Fernandes Teixeira, nós te rendemos graças pela vida dele, pelo ministério dele, pela obra do Senhor através dele. Que o Senhor, ó Pai, queira abençoar a tua igreja e dar-nos sempre nesta igreja pastores fiéis, comprometidos com a tua obra e com o teu rebanho, pastores amorosos e cuidadosos com o teu povo. E também o de ver que Deus tem sustentado a nossa igreja ao longo das décadas, ao longo de sua história, e isto é comprovado pelos pastores que Deus tem enviado para esta igreja no passado. E é por isso que foi desejo do conselho de nossa igreja, começando desta homenagem ao reverendo Jeremias, homenagear pastores que por aqui passaram. Nós, daqui a pouco, dado alguns pequenos recados, haveremos de descer e ali faremos o descerramento da placa que foi colocada em nosso salão social, que foi nomeado, alcunhado a partir de agora como Salão Reverendo Jeremias Fernandes Teixeira. Então, antes de descermos para lhe fazermos as homenagens poderiam ser feitas aqui, mas como a placa está lá embaixo, nós faremos lá de frente ao salão e também entregaremos a ele algumas lembranças deste momento tão significativo na vida de nossa igreja. Eu gostaria, primeiramente, antes de descermos, de cumprimentar todos aqueles que nos visitam. Por favor, aquele que nos visita, se coloque de pé para que possamos saudá-lo. Há visitantes em nosso meio, sejam bem-vindos, que Deus abençoe os irmãos, sejam bem-vindos. Peço aos irmãos que cumprimentem os nossos visitantes. Podem se assentar, queridos. Então, os avisos. Quero convidar aqui para estar ao nosso lado os presbíteros da primeira igreja, o presbítero Gerilson, o presbítero André, o presbítero Heber, o presbítero Delvio, o presbítero Davi já se encontra aqui. Tendo em vista que essa é uma homenagem do conselho. Meus irmãos, eu quero chamar também aqui os presbíteros que trabalharam com o reverendo Jeremias, né, lá nos idos dos anos 70. Sei que o senhor Walter é um, o presbítero Davi, o presbítero Jorge, também é da época, não é, Jorge? Cadê Jorge? Jorge era também presbítero aí desse período, não? Mais novo, né, Jorge? Mais algum presbítero, irmãos, nesse período? Irmãos queridos, em primeiro lugar, quero que a igreja compreenda
que nós não estamos aqui exaltando homens, mas estamos exaltando Deus, nosso Senhor, que envia trabalhadores fiéis à sua seara. E é nesse sentido, é incluído desse sentimento, que o Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana resolveu fazer essa homenagem a tempo ao nosso querido pastor reverendo Jeremias. E aqui nós temos uma placa da Primeira Igreja Presbiteriana que vem com os seguintes dizeres: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2. Prezado reverendo Jeremias Fernandes Teixeira, a Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros, através de seu conselho, louva ao Senhor Deus pela vossa vida e serviços ministeriais prestados à nossa comunidade. Sendo assim, expressamos nossa gratidão ao Senhor e à vossa esposa e filhos, nomeando o salão social de nossa igreja com o nome de vossa reverendíssima, de modo a cumprirmos o preceito bíblico que ordena: honra a quem honra. Fraternalmente em Cristo Jesus, Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros. Vou pedir ao presbítero Davi, vice-presidente do Conselho, que entregue essa placa em nome do Conselho da Igreja. Com muita honra, pastor, que passo às vossas mãos essa placa. Não tive o privilégio de fazer parte do conselho do qual o senhor presidiu, mas creio que todos os presbíteros que aqui estão fizeram parte desse conselho, aprenderam muito com o senhor, que certamente, foi um homem sábio, tem sido um homem sábio e muito dedicado ao trabalho do Senhor. Eis aqui a humilde e singela placa. Que Deus continue abençoando. Temos aqui uma outra homenagem que é do presbitério, que foi servido pelo nosso pastor por muitos anos, que é o Presbitério Norte de Minas. E eu, como representante do presbitério, trago essa placa que foi aprovada por toda a comissão executiva do presbitério. Aqui nós temos dois representantes, eu e o presbítero Genilson, que é o tesoureiro do presbitério. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias 3,15. Estimado reverendo Jeremias Fernandes Teixeira, na ocasião em que a Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros presta-vos justa homenagem, alcunhando o salão social de sua sede com o nome de vossa reverendíssima, o PNTM junta-se aos queridos irmãos para também expressar nossa gratidão a Deus pelo testemunho fiel e ministério frutífero do Senhor em nosso concílio, nos laços da cruz que nos une, Comissão Executiva do Presbitério Norte de Minas. Vou pedir ao presbítero Genilson que faça a entrega desta placa em nome do PNTM. Também, reverendo, é uma honra muito grande, nesse momento, homenagear uma pessoa que é tão grande serviço prestado, não só a nossa igreja, mas também a nossa região. Deus possa continuar abençoando o irmão e somos gratos ao Senhor pelo trabalho que Ele concedeu que o Senhor pudesse fazer pela nossa igreja e pela nossa região. Deus abençoe. Meus irmãos, já encerrando, eu gostaria de chamar à frente a esposa do reverendo Jeremias, Dona Yolanda, porque, meus irmãos, Deus vocaciona o pastor e a esposa do pastor, que geralmente é anônima, e nós queremos também homenagear aquela que foi a companheira de ministério do pastor. Nenhum pastor pode ser bem sucedido em seu ministério sem uma auxiliadora idônea, também que passa pelas privações, pelas tribulações, pelas mesmas provações do pastor. E eu vou chamar também minha esposa Sara, que vai entregar uma lembrança para nossa querida irmã. Então, em nome da igreja, do conselho, nós também agradecemos pelo ministério da irmã em nosso meio. Antes, então, de encerrarmos a placa, eu vou pedir ao presbítero Davi Soares, que foi presbítero naquele período em que o reverendo Jeremias pastoreou, que faça uma oração agradecendo a Deus por este momento.
Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor, louvamos ao Teu nome, porque o Senhor é um Deus que sustenta a Tua igreja, sustenta o Teu povo. O Senhor Deus que tem dirigido através dos tempos, ó Deus, esta primeira igreja presbiteriana aqui em Montes Claros, e assim a vida daqueles que passaram aqui, ó Deus, anunciando e proclamando as verdades eternas da Tua palavra. Agradecemos pela vida do reverendo Jeremias, que o Senhor concedeu a ele também, ó Deus, capacitando, ó Deus, para poder também, ó Pai amado, nesta cidade, nesta igreja, exercer o ministério que o Senhor confiou a ele durante muito tempo. Agradecemos ao Senhor porque este conselho e também ao presbitério norte de Minas, reconhecendo, ó Deus, este trabalho que o Teu servo prestou, dando a ele, ó Deus, neste momento, esta homenagem prestada, ó Deus, que de coração, sabendo, ó Deus, de que ele ainda em vida aqui, podendo alegrar-nos, ó Deus, podendo, ó Deus, exercer ainda esta gratidão ao Senhor e a todo o povo de Deus aqui hoje representada por ter, ó Deus, a vida dele, a vida da Yolanda, a vida dos seus filhos, Deus amado. Muito obrigado, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que com certeza o seu coração está alegre, mas nós nos alegramos também, porque podemos também, ó Deus, participar, ó Deus, junto com ele, desse ministério aqui, ó Deus. Deus amado, muito obrigado. Toma em Tuas mãos, fortalece, ó Deus, capacita, ó Deus, e dando a ele cada vez mais a direção do Teu Espírito, para que ainda, ó Deus, neste momento de idade avançada, ele continue ainda proclamando, ó Deus, as verdades eternas da Tua palavra. E que muitos, ó Deus, ainda hão de ser alcançados através do testemunho dele, da sua esposa e também dos Teus filhos. Toma, ó Deus, em Tuas mãos esta vida, abençoa, fortalece, dando-lhe saúde, energia física e muito mais espiritual, para poder, ó Deus, ainda, pela Tua graça, alcançar ainda muitos e muitos anos de vida e muitas conquistas, muitas alegrias na vida cristã. Dá-nos, ó Deus, estas bênçãos, nós Te louvamos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, Jesus. Nós vamos agora, meus irmãos, encerrarmos a placa e em seguida nós convidamos a todos que participem conosco de um café que será oferecido, né, e alguns quitutes, para podermos nos congraçar com o reverendo Jeremias e sua família. Deus amado, com a paz do nosso Senhor. Nessa hora eu me acho tanta amizade, tanta gratidão. Sempre os homens chamados por Deus sabem reconhecer os benefícios que ele recebe dos irmãos, porque Deus concede. Nessa hora, queremos agradecer de todo o coração o amado conselho da amada Igreja Presbiteriana, a pessoa do reverendo Gustavo Vigília, que está fazendo um trabalho extraordinário aqui.
os presbíteros, os conhecidos, os amigos, todos, do presbitério, que nós não conhecemos, a SAF, as mulheres tão bondosas, muitas vezes elas nos visitaram, levando a diploma. A nossa gratidão é simplesmente, meus amados irmãos, algo que corresponda mais ou menos ao amor, esse amor que os irmãos têm. Os irmãos que se tornaram amigos. E é a coisa mais bela que há. É ter amigo. Isso ser amigo. Isso é simplesmente extraordinário. Como diz meus amados irmãos, Cícero, o grande orador romano, Marco Cícero, que há amizade entre os bons e entre os maus, culpa de viagem. Nós nos achamos aqui, nesta noite, ouvindo o sermão do reverendo Gustavo, focalizou extraordinariamente a palavra Eucaristéu, Eucaristé, que significa justamente da graça. Graças pelas bênçãos recebidas. E nós devemos justamente viver nas asas da graça, nas asas da oração, nas asas do amor. E através destas asas que podemos glorificar a Deus e servir os irmãos. É uma alegria imensa, é o júbilo, é isso, nesta hora, que culca em nosso coração, em nosso coração. Eu falo agora de nós, porque é minha mulher, filho, é isso, amigo, todos. Então, eu quero falar a minha igreja, eu que botei de igreja, é a minha igreja, a igreja mãe, a igreja do coração, há 60 e quantos anos? Há 68 anos. Há 68 anos. Nós pertencemos à igreja, né, Marcolina? Marcolina tem uns 65, o Arvino deve ter 71, 72. Isso é muito. Esse é simplesmente monumental. Né? Quando saímos daqui da igreja e fomos estudar, bênção do Eterno, voltando de lá de estudo depois de anos, sendo ministro aqui dessa igreja. Mas poderia fazer muito mais. Eu praticamente não fiz nada. Tem o reverendo Lijouri aqui, extraordinário, no seu tempo. Né? O reverendo Oliveira, simplesmente um extraordinário, humilde, de amor, que soube também pastorear essa igreja, e todos os pastores que passaram. Meus caros, só Deus, esse Deus extraordinário, esse Javé, que nos concede vida, essa vida, para que nós lhe glorifiquemos, honremos o nome, é isso? A sua graça, a sua glória, Ele nos criou, a sua imagem, servem justamente para isso. Ele nos criou para que nós vivêssemos sob a sua égide, sob a graça e levando a mensagem ao mundo. Eu penso em muitos ministros aqui no Brasil que vieram todos. Eu penso no padre Manuel da Conceição. Eu penso nos grandes professores. Penso no meu amigo Cleone. Penso naqueles grandes que seguiram, que já passaram dessa vida para a eternidade. Uma das maiores autoridades da maior cultura da Sul-América, o doutor Vadiluz, o reverendo João Dias, o Reinaldo Dourado. Quantos ministros, quantos que nos ensinaram. Então, nós agradecemos ao Eterno, em tudo das graças, porque essa é a vontade de Deus, é em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
digo agora, minha amada igreja, eu as tenho indelevelmente no meu coração, no repouso, nos escrínios, no recesso do meu coração. Irmãos, agora vai ser servido um café e nós podemos nos confraternizar. Forte em estoque, ser forte na fé. E dessa vez, na casa da fé, na casa do amor, na casa da graça, vós tereis, mas tereis comigo. Na jacura e nas amizades, nós somos. Amém, amém.